Eu fiz uma grande transição de carreira no ano passado e finalmente eu vim aqui fazer um vídeo para contar mais para você sobre os detalhes. Eu só quero trazer um contexto inicial porque eu acho muito importante dizer para você o que aconteceu de uma forma resumida para você entender esse processo. Em 2016, eu pedi demissão de uma multinacional de grande porte em que eu trabalhava como advogada trabalhista para trabalhar com desenvolvimento pessoal e empreender. Agora, em 2025, eu fiz uma transição para trabalhar como escritora e poeta. O que me fez mudar, né? O que fez com que eu fizesse esse movimento agora na minha vida? É claro que são inúmeros fatores, são vários fatores, mas aqui eu vim trazer para você os principais. Então, como eu falei para você, eu parti, né, de um momento em que eu trabalhava com desenvolvimento pessoal e agora trazendo mais detalhes, né, como mentor especialista em reinvenção profissional, em transição de carreira, ou seja, um trabalho mais técnico, um trabalho mais afunilado, mais no 1 a 1, e de uma palestrante, né, que trazia para empresas palestras e treinamentos num tom mais clássico, num tom mais tradicional. Mesmo que o meu método, os meus treinamentos já tivessem uma abordagem, né, uma proposta bem diferente da tradicional e que as minhas mentorias elas já tivessem uma abordagem mais holística, mais profunda, mais intuitiva, mais fluida, mais autoral. O meu trabalho, ele já não era engessado. Eu tenho muita alegria de já ter desempenhado essas funções de uma maneira tão cuidadosa, tão acolhedora e tão artesanal como eu tenho feito. Então eu parti de mentor e palestrante para ser artista e a partir disso criar. Esse foi o grande shift que mudou tudo para mim. Pode ser que se você nunca tenha passado pela mentoria, nunca tenha sido meu aluno ou minha aluna, nunca tenha assistido a uma palestra minha e só tenha tido acesso aos conteúdos nas plataformas, você não note tanto assim a diferença. A minha primeira percepção de que o meu caminho tinha mudado foi quando eu reativei o meu LinkedIn e decidi trazer os meus textos poéticos, as minhas reflexões artísticas, digamos assim, nessa plataforma. Ali eu coloquei um apanhado de tudo que eu gostaria de compartilhar, desde coisas um pouco mais técnicas até questões mais filosóficas, mais poéticas, enfim, aquelas até poemas. E aí, em todo esse processo, né, todo esse tempo que eu passei por essa experiência dentro do LinkedIn, uma coisa aconteceu, porque eu comecei a entender mais que cada vez mais eu queria postar textos poéticos, eu queria postar menos técnica. E aí, em vários momentos eu gosto muito de aprimorar a minha bio, o sobre, os meus materiais e tudo mais. E quando eu fui pegar e estruturar esse novo sobre do LinkedIn, me veio muito uma expressão: artista da palavra e da voz. Palavra e voz. Desde que eu era pequenininha, eu cantava o dia inteiro. E eu escrevia, eu amava escrever. E eu amava escrever poemas. E também, na minha adolescência, eu fiz 5 anos de teatro. E é muito interessante que dentro da mentoria, quando eu estava atendendo os meus clientes, em muitos momentos eu falava que o momento do canto, o momento da escrita, ele ia chegar. E o canto, nesse momento da minha carreira, ele continua metafórico. Ele representa a voz, que é essencial para o meu trabalho. Eu nunca me esqueço um momento, tem uma coisa que me marcou demais, que foi em 2022, quando eu lancei meu podcast. Então hoje eu não tô alimentando mais o podcast, mas ele existe, ele se chama Varanda Talks. E uma amiga, uma grande amiga minha, uma amiga muito próxima, mandou uma mensagem pra mim falando sobre ele, né? Ela tinha ouvido o primeiro episódio. E aí ela me vira e fala assim: Rá, a sensação que eu tive enquanto eu escutava você era de que você estava cantando e não falando. Isso me marcou muito. Com o passar do tempo, ficou muito claro para mim que a minha voz, ela trazia calma, acolhimento, bons sentimentos para as pessoas. Ela não foi a única que mencionou o quanto a minha voz em algum momento estava sendo positiva. E é assim que eu uso ela hoje aqui no YouTube, por exemplo. Inclusive, gente, aqui no YouTube é inacreditável. Eu consigo unir absolutamente todo o meu passado profissional, os meus conhecimentos, os meus talentos, os meus propósitos, as minhas mensagens, as minhas paixões. Realmente é um lugar
muito, muito importante para mim. Eu consigo trazer as minhas experiências através da minha palavra. Talvez essa seja a expressão máxima da minha alma para o mundo. E aqui foi o lugar em que eu lembrei da minha alma de artista, ao invés da minha skin de especialista como elemento principal. Mas não foi só isso que me fez mudar. Essa transição, ela foi diferente no quesito motivação principal, digamos assim, da transição de carreira anterior, né? Que eu tinha feito por não estar mais gostando do que eu fazia, por questões de saúde, por estar infeliz naquela atividade que eu estava desempenhando. Eu fui impulsionada por tudo que eu acabei de falar aqui para você e também tem em torno de 5 fatores principais que fizeram toda a diferença no momento dessa decisão e que eu vou compartilhar aqui com você. E nesse vídeo também eu vou trazer respostas às perguntas que vocês fizeram na caixinha do Instagram. Bom, como primeiro fator, quero trazer para você que os processos de autoconhecimento intermináveis que eu passei nos últimos anos e continuo passando foram um divisor de águas. Eles foram engatilhados por a minha busca incessante, digamos assim, por curar problemas de saúde física e muitas questões emocionais dentro de mim. E esses processos que eu passei me fizeram com que cada vez mais eu me tornasse mais coerente no meu servir, que a minha forma de trazer meu trabalho para o mundo, a minha forma de expressar fossem cada vez mais autênticas. É claro que eu usava a minha experiência e os meus conhecimentos para atender as pessoas, para dar as palestras, para trazer o meu trabalho para o mundo, mas ao mesmo tempo eu também estava passando por muitas transformações, né? Porque esse processo de cura, esse processo de transformação, ele é movimento, ele simplesmente é vivo, né? E por conta disso, eu também aprendia muito. Eu também fui gestando dentro de mim uma versão cada vez mais autêntica de mim mesma. E eu sou uma pessoa que gosta muito da expressão walk the talk. Para mim, viver o que eu prego é essencial. Passar o meu conteúdo com verdade. E nesse contexto, muitos projetos nos últimos anos me trouxeram ainda mais um refinamento, digamos assim, né? O que faz com diamante mesmo? Lapidando. Lapidaram a essência da minha missão, sabe? Dentro desse contexto ainda, eu passei por uma experiência muito espiritual com a minha professora de teatro, que me acompanhou por 5 anos, que se tornou uma grande amiga, uma pessoa muito especial, que considero muito na minha vida. E nessa experiência, nesse momento que a gente se encontrou, eu fiz algumas perguntas para ela que estavam dentro do meu coração, sabe? E eu vi mais da perspectiva dela, né, da visão dela sobre mim, da imagem que eu trazia para ela de alguma forma, me deu parece que abriu um portal para mim. Foi uma coisa muito bonita, né? Tanto é que quando a gente voltou, né, quando eu voltei, na verdade, desse encontro, eu entrei no YouTube e eu pesquisei a última peça de teatro que eu representei, que eu encenei, e que foi muito marcante pra mim, de verdade. Ela mexia muito, ela era muito visceral na época. É uma peça muito profunda, muito filosófica, e ela conversa demais com a mensagem que eu quero trazer pro mundo e que ressoa demais com o meu coração desde sempre, sabe? Ela fala muito sobre a efemeridade da vida, sobre a importância da gente estar presente, da gente viver de verdade, sabe? E aí, quando eu assisti, eu chorava aqui. Eu falava, gente, como que eu me esqueci dessa peça? Ela se chama Nossa Cidade, de Thornton Wilder. Wilder. E foi isso que me impulsionou a começar a escrever meu primeiro livro e que me impulsionou também na escrita de uma narrativa em outro formato. Ainda sobre os processos de autoconhecimento, vale também dizer que eu passei por uma grande transformação de vida também. Nos últimos anos, eu tenho entrado em contato com novos sonhos. E é muito natural, né? Porque se a gente está se transformando, se a gente está se curando, se a gente está numa jornada de se conhecer, de acessar a nossa essência cada vez mais, a nossa autenticidade cada vez mais, os nossos sonhos mudem. Eu ganhei sonhos novos, né? E diante dessa nova vida que eu quero construir, dessa nova realidade que eu quero construir, essa mudança dentro da minha carreira vai ser muito importante, ela é muito coerente, ela conversa muito com isso. O segundo fator que eu quero trazer aqui para você é que o meu servir
também me serviu. Citando a Elizabeth Gilbert, que é a autora de Grande Magia, Comer, Rezar e Amar, que eu sou apaixonada pela escrita dela, é quando a sua criação passa a te criar. Algo aconteceu quando eu tive coragem de ser mais livre, mais autoral nas minhas criações. É impressionante como o nível de alcance da minha mensagem, da qualidade das conexões que são formadas nos vídeos aqui no YouTube, nos meus textos, é diferente, de alguma forma, do nível das conexões que acontecem em plataformas como o Instagram, por exemplo, que são de um consumo mais rápido. Então, testar novos formatos, novas formas de trazer meu trabalho aqui através da plataforma, novas vozes, novas formas de produzir, para mim, no ano passado foi essencial para entender o meu novo momento. Então, se você se sente um pouco confusa ou confuso sobre o futuro da sua carreira, né, sobre o direcionamento, sobre para onde você está indo, como você gostaria de trabalhar, eu quero muito te trazer essa reflexão. Teste coisas novas, teste novos formatos e entenda, acima de tudo, entenda como você se sente em cada passo. A nossa intuição e a nossa curiosidade são as nossas maiores bússolas. E como eu falei para você, eu dou palestra há 8 anos, mas faz 4 anos que eu tenho trazido a abordagem da cura da relação com o trabalho para as empresas e nesses 4 anos foi um grande movimento de mudança mesmo no jeito que eu trago o meu trabalho. Eu também trouxe coisas novas, eu também inovei. Isso mexeu muito comigo. O ato de mergulhar nessa realidade, de aprender coisas novas, de ousar trazer algo mais impactante no mundo corporativo. Isso tudo me fez enxergar o que mais fazia meu coração vibrar. Um terceiro fator eu considero como sendo um fortalecimento da minha autenticidade. Eu acho que ele conversa muito com esse primeiro fator, claro, que eu falo sobre os processos de autoconhecimento e tudo mais, mas aqui eu queria deixar de uma maneira diferente. Nesses últimos anos, eu passei por um processo intenso de trabalhar os traumas que a gente vai tendo na vida, né? Trabalhar traumas através de técnicas corporais de regulação emocional. Porque na vida, os nossos traumas, né, eu comecei a estudar mais sobre isso e eu comecei a perceber o quanto eles se alojam no nosso corpo, né? Então, de alguma forma, eles impactam no nosso físico, né? Não só no nosso emocional. Aí, somou-se a isso, digamos assim, o ano de 2025, que foi um ano de muitos desafios, gente do céu. Eu não sei pra você, mas pra mim foi muito desafiador em vários aspectos. Foi um ano maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Acho que eu falei sobre isso por aqui. Foi agridoce, né? E eu passei por muitas questões emocionais no ano passado, eu passei por lutos, passei por perdas, passei por muita questão, muita. Isso tudo vai deixando a nossa mente muito nebulosa, sabe? Então eu decidi não só continuar fazendo terapia, porque eu faço terapia há anos e isso tem me ajudado também na questão da autenticidade, a ter mais coragem, a assumir mais a minha autenticidade, mas também eu foquei num tratamento mais intenso da minha ansiedade. Em 2025 também eu passei por um movimento de ressignificar, de reformular a minha relação com as redes sociais, né? E ficar mais afastada das redes sociais, ter um consumo mais consciente, mais minimalista, assim, num nível muito grande, tá? Ficou estranha essa frase, mas é muito mais minimalista. Eu percebi que eu tive ainda mais coragem de assumir a minha autenticidade e de ser diferente. E, assim, eu acredito muito que a gente é moldado pelo nosso ambiente também, sabe? Então, quando você também coloca o ambiente de uma forma diferente, quando você é mais seletiva com as energias que entram no seu próprio ambiente, que saem dele, isso muda também, essa perspectiva de autenticidade também muda. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. O quarto fator que eu quero trazer aqui pra você é que no começo de 2025 eu senti muito de me aprofundar ainda mais na minha própria abordagem de cura da relação com o trabalho. Então eu considerei fazer uma nova pós-graduação, uma outra formação e fui conhecer a grade do curso, os temas e assim vai. Eu fiz isso com várias, só que daí uma delas me chamou muito a atenção, que inclusive era de um coordenador muito conceituado. Eu entrei em contato para tirar uma dúvida que para mim era central. Era uma dúvida existencial mesmo sobre o conteúdo da pós. Eu precisava saber
se o curso conversava com a minha filosofia de vida, que foi uma filosofia que é uma filosofia que eu tô construindo de uma maneira muito profunda nos últimos anos, que funciona muito bem para mim. E eu fui tirar essa e outras dúvidas que não estavam na apresentação do curso. Eu confesso que foram dúvidas muito profundas, só que elas eram necessárias dentro desse contexto, sabe? E a abertura para essa conversa, ela não existiu. Apesar de ser uma pós existencial, ali eu não senti um espaço para reflexão. E isso me marcou profundamente. Sabe, não foi só o caso de uma resposta não recebida, foi sobre perceber que eu preciso estar em espaços em que perguntas são muito bem-vindas. E aquela experiência me fez encarar um conflito interno. Eu estava prestes a entrar em algo que no fundo, não dialogava com a forma que eu vivo e com a forma que eu penso. E tudo bem, tá? Um parênteses aqui. Conhecimentos, abordagens, filosofias de vida diferentes da nossa são importantes? São. Só que essa pós, ela tinha a ver com uma formação, ela tinha a ver com a base de um trabalho que me pareceu muito mais engessado. Aquilo me fez perceber uma coisa muito importante. Eu não queria só me aprofundar em conhecimentos com respostas prontas, mesmo dentro de um curso de natureza existencial. Eu queria continuar vivendo o movimento das perguntas. E se ali eu não tinha espaço para isso, será que realmente essa era uma linha de atuação que eu gostaria de ter para embasar o meu servir? E foi justamente isso que me aproximou ainda mais da minha escrita e da essência artística do meu trabalho hoje. A quinta principal motivação, ela tem a ver com as necessidades do mundo, né? O mundo, ele tem mudado demais nos últimos tempos e as necessidades acompanham essa mudança. Eu sempre fui muito observadora e muito detalhista. Eu sempre tive o hábito de detectar os padrões dessas mudanças, tanto nos atendimentos, nos conteúdos, e isso acabou lapidando o meu trabalho, que também esteve em movimento em todos esses anos. A pergunta que conduziu a toda essa reavaliação, ela conversa muito com o conceito do Ikigai. Como é que eu posso unir o que eu mais amo fazer, o que me dá mais alegria, com os movimentos do mundo nesse momento que a gente está vivendo? O que as pessoas estão vivendo? Né? E como eu posso ajudar, contribuir, entregar com o melhor de mim, com os meus maiores talentos. O que as pessoas realmente precisam? E veja que aqui não é sobre o que elas querem, é sobre o que elas precisam e muitas vezes elas não conseguem nomear. Agora, com relação a outras perguntas que me fizeram lá na caixinha do Instagram. Me perguntaram se eu não tinha medo de entrar numa profissão que pode ser muito impactada pela inteligência artificial. Com tantas pessoas criando textos na IA ultimamente, né, através da IA, será que a escrita que vem do ser humano tende a perder o seu valor? Olha, o medo do desconhecido, do que a IA representa e pode representar, ele é muito comum. E claro que eu também tenho os meus receios. Mas, acima de tudo, eu decidi fazer por mim. Pelo ato de criar e de me expressar em si mesmo. Expressão é simbolicamente o contrário de depressão. Mais do que isso, agora pensando nas pessoas, pensando na humanidade, eu sinto que é possível que a humanidade viva nos próximos anos uma grande crise de sentido. Muitas profissões que antes eram vistas como insubstituíveis já não são mais. Mas eu acredito profundamente que com tudo isso, a nossa necessidade de conexão humana, ela tende a crescer. E é exatamente aí que eu quero estar. Uma outra pergunta foi: como ter coragem para recomeçar depois de X anos? 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, e aí sim vai. Aqui eu quero trazer uma crença muito comum que eu tinha antes de passar pela minha transição, que depois, atendendo as pessoas, né, eu percebi que muita gente tem também, que é de que as nossas escolhas profissionais são eternas e irreversíveis. Agora, no dia de hoje, 2026, estou fazendo esse vídeo em 2026, pode ser que nesse momento você pense, gente, mas não, né? Não é assim, tanta gente fazendo transição de carreira, tanta gente mudando, mas eu tô falando de crenças aqui, tô falando de coisas que muitas vezes estão no seu subconsciente e você ainda não se tornou consciente disso. Estão enraizadas na nossa sociedade, estão enraizadas na nossa vida e a gente nem percebe. É claro que depende muito do contexto,
mas também depende muito da sua consciência, dos seus sonhos, dos seus desejos e da vontade que você tem de concretizar tudo isso nessa vida. O meu investimento na faculdade de Direito, na minha pós-graduação em Direito do Trabalho, nos meus cursos e formações em desenvolvimento pessoal e assim vai, cada centavo investido em mim nunca vai ser em vão. E isso não é só pra mim. É clichê falar isso? É clichê falar isso, mas eu vou precisar falar isso pra você porque eu acredito demais nesse conceito. Tudo tem um propósito, tudo pode ser útil na construção da sua carreira, da sua identidade profissional. Todas as nossas versões cabem na gente. Você não precisa jogar tudo isso fora, tudo isso é experiência, tudo isso é história, é conhecimento, é sabedoria. Tudo pode se conversar. E saber unir tudo isso acaba construindo um grande diferencial. Com relação à coragem, eu acredito muito que ela venha da clareza, que ela venha da consciência, dos pequenos movimentos que você vai fazendo, nem tão grandes a ponto de te traumatizar, nem tão pequenos a ponto de não fazer você sair do lugar, sabe? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Então você pode ir conhecendo aos poucos essa nova realidade, testando coisas novas aos poucos, aprendendo a lidar com o nível de desconforto que você consegue sustentar ao longo do tempo de não conhecer o caminho todo. Porque por mais que a gente se planeje, é caminhando que se faz o caminho. E diante disso, né, pegando esse contexto, vem uma pergunta bem comum também lá na caixinha, que é: como eu fiz um planejamento, como é que eu montei um planejamento para essa transição? Existem transições que vão acontecer, que elas vão nascer de um plano estruturado no passo a passo, com mais detalhes, um mapa maior. E existem aquelas que começam com a escuta da alma, dos nossos chamados, da presença, da curiosidade. No último ano eu me comprometi, assim, 200%. A seguir a minha intuição e a minha sabedoria interna. E eu fui construindo tijolinho a tijolinho uma nova forma de me expressar no mundo. Eu me perguntei que tipo de profissional eu quero me tornar no futuro. Que tipo de profissional eu sonho em ser? E a partir disso eu fui desenhando um passinho de cada vez, sem rigidez e sem um mapa super detalhado nesse momento. O movimento, ele tem sido guiado por coerência interna antes dos passos serem dados. E curiosamente, era isso que eu trabalhava na mentoria também. Quando uma pessoa vinha para mim e ela não queria ocupar um caminho profissional já existente, uma carreira que já tinha uma estrutura muito bem consolidada no mercado e ela queria criar algo a partir da essência mais pura e verdadeira dela, era assim que a gente trabalhava. A base do trabalho era fortalecer essa bússola interna, fortalecer essa autoconfiança para que ela pudesse dar os passos de uma forma mais direcionada ao que a alma dela estava querendo transbordar naquele momento. E por fim, agora pensando na última dúvida que eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Me perguntaram sobre a escrita, sobre me tornar ou me assumir escritor e poeta. Sobre o que eu vou escrever, né? Quais vão ser os temas, os gêneros da minha escrita. As minhas formas de atuação como escritora. E eu te respondo, é uma nova, velha forma de expressão para mim. Então, nesse momento, eu quero escrever sobre a vida, sobre reflexões existenciais, continuar falando sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, não num cunho religioso, mas pensando na nossa conexão com algo maior, com o sentido da nossa existência, com os nossos processos de evolução, com a transcendência. Eu quero continuar falando das minhas experiências, dos meus processos de cura e transformação, das reflexões, das viagens que eu faço e que me transformam tanto. E também quero continuar refletindo sobre a nossa relação com o trabalho, ligada à nossa essência criativa mais profunda e verdadeira. A minha escrita ela vai continuar nascendo da presença e dos temas que transbordam no meu coração. Como eu tenho falado no meu Instagram, eu me assumi escritora, porque eu sempre escrevi. Agora eu só me coloquei numa nova caixinha, sabe? Que no fim não é uma caixinha, na verdade é um portal. O meu propósito principal hoje está resumido na minha bio do Instagram, que é
te inspirar a viver de verdade, a criar com alma e leveza, trazer poemas, trazer textos poéticos que dão voz ao invisível, que traduzem aquilo que a gente muitas vezes não consegue nomear. Mas eu também quero te dizer que me assumir escritora me abriu ainda mais para o mundo de paixões que eu tenho, para minha multipotencialidade, e tudo vai continuar sendo refletido na escrita, nos conteúdos, nos vídeos. Eu tenho muitos projetos em mente, mas eu tô me sentindo bem em paz de dar um passo de cada vez. Para finalizar, eu quero compartilhar com você um sentimento que eu tive nos últimos dias, inclusive com relação a essa questão das caixinhas. É como se a minha alma tivesse brava comigo, sabe? E ela disse: mas não era você que não se encaixava? Não era você que não queria se colocar em caixinhas? Isso me fez refletir bastante. Eu honestamente cansei de me explicar para o mundo sobre o meu trabalho. Um artista é um alquimista da realidade. E era isso mesmo que eu era, e é isso mesmo que eu sou. Eu concluí que dizer que eu sou escritora, que eu sou speaker, que eu sou criadora de conteúdo e principalmente poeta não é me encaixar. Ser artista me permite ainda mais expandir os meus limites invisíveis. E, como eu falei, me abriu um portal para ser, viver e sentir de uma forma ainda mais livre e mais autoral. Enfim, gente, não dá para falar tudo num vídeo. Mas aqui eu quis trazer o máximo de detalhes, o máximo de toda essa história possível para que quem tá passando por algo parecido ou tá pensando em passar por algo parecido não se sinta sozinha, sabe? Eu quero agradecer muito as perguntas que vocês colocaram lá no Instagram, porque isso me ajudou muito a desenhar os tópicos que eu vim trazer aqui hoje para vocês. Foram muitas perguntas, eu honestamente fiquei bem surpresa e eu decidi responder as que eu sinto que podem ajudar o maior número de pessoas possível, até para deixar o vídeo mais dinâmico. Não sei se eu consegui. Eu quero te convidar a se inscrever na minha newsletter do Substack para você receber gratuitamente os meus textos, as minhas reflexões, sem depender de um algoritmo. Inclusive, já me segue por lá também, o link tá aqui na descrição. Agradeço por você estar aqui, ou por sempre estar aqui, por me ouvir até o final desse vídeo. Eu tô muito, muito feliz em poder tocar de alguma forma a sua alma, ainda mais através das minhas palavras. Se esse vídeo tocou seu coração, comenta aqui para eu saber. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, já se inscreve para a gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima, agora oficialmente num novo ciclo que a gente vai viver juntos.